Vamos proceder à leitura do currículo da doutora Luciana Sampaio. Pedimos silêncio, por favor. Luciana Borges Sampaio Amaro, psicóloga clínica, psicodramatista com experiência em saúde mental e dependências químicas, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial, especialista em psicologia do trânsito, formação em EMDR, experiência no manuseio de testes psicológicos e realização de psicodiagnósticos, vivência na área de recursos humanos com foco em recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento. Então, com vocês, agora a visão da psicologia sobre o tema do sofrimento. A palavra, doutora Luciana. Obrigado. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Vou aproximar aqui um pouco o microfone. Primeiramente, quero agradecer ao Padre Fernando o convite para estar aqui hoje falando um pouco sobre esse tema tão relevante, né? Assim, que nos leva a refletir a respeito de tantas coisas. É uma honra para mim estar aqui e eu espero de verdade que as minhas palavras possam alcançar aí o máximo de pessoas que precisam de alguma forma saber a respeito do sofrimento. Alguém aqui já sofreu? Vamos lá, quem já sofreu aqui? Todo mundo levantou a mão. Acredito. E muito obrigado ao pessoal que está acompanhando a transmissão também, tá? Aqui no nosso ambiente, todo mundo levantou a mão dizendo que sofreu. Então, a gente pode dizer que o sofrimento é algo que é inerente à natureza humana. Ou seja, se você vive, você sofre, tá? Não que isso seja reconhecido, assim, a razão da nossa existência seja sofrer. Melhorou? Mas faz parte de tudo aquilo que que é da nossa estrutura. Então é algo que é nato, a dor existe, e o que difere a dor do sofrimento é a maneira como você vai lidar com essa dor. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode passar o primeiro. O que é o sofrimento? O sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar e infelicidade de uma pessoa. Geralmente está associado a coisas negativas, mas não é algo assim determinante, porque é subjetivo isso. Qualquer condição pode ser considerada sofrimento. Depende da maneira como você enxerga. O que é sofrimento para mim pode não ser para uma outra pessoa. Então, a gente, de repente, eu sofro porque eu torço pelo Corinthians. E você não vai sofrer porque você torce pelo Corinthians, você acha bom. Enfim. Então, nós todos temos aí uma visão a respeito de todas as coisas da vida, e a partir dessa visão é que a gente é isso que determina se você vai sofrer ou não, tá? O termo sofrimento, pode passar. O termo sofrimento, ele tem vários sinônimos, né? Então ele poderia ser substituído como pela aflição, desgosto, angústia, preocupação, amargura, tormento, penar, ânsia, ansiedade, suplício, tristeza, martírio, pesar, consternação, dissabor, calvário, mortificação, prova e provação. Isso aí é um prato cheio para os poetas, né? As pessoas que escrevem a respeito dos sentimentos, né? E o sofrimento é um tema tão presente nessas abordagens, né? Nas músicas, nas poesias, exatamente por causa disso, porque é algo que é inerente da natureza humana. Então a gente pode dizer
que o sofrimento é um estado de espírito, como muito bem falou o professor Saulo. Não é um sentimento, seria algo do momento. A intensidade do sofrimento, a maneira como você percebe, varia muito de pessoa para pessoa. Essa percepção é que vai determinar se você vai continuar sofrendo ou se você acolheu o acontecimento que causou a dor e de repente olhou, ok, é ruim, eu estou sentindo, estou sofrendo, mas eu preciso aprender a conviver com isso. Eu tenho 26 anos de experiência com psicologia clínica e dentro desse escopo, quando as pessoas nos procuram para o atendimento, geralmente são pessoas em sofrimento. Então, assim, das mais diversas naturezas, né? Existem pessoas que estão realmente sofrendo por causa de um acontecimento, algo genuíno, que realmente incomoda, por exemplo, como uma perda, uma situação muito triste, perder um emprego, rompeu com um relacionamento. Então, esses são alguns temas que levam as pessoas aos consultórios de psicologia. E existem pessoas que nos procuram, às vezes a pessoa pensa que aquilo é uma condição de sofrimento, acha que precisa de uma ajuda profissional, mas dentro do consultório a gente vai equacionando essas questões e a pessoa acaba percebendo que aquilo que de repente estava mobilizando naquele momento de dificuldade, de procura, não é algo que merece ali tanta atenção, tanta mobilização em termos de sentimentos. Então, a psicologia ajuda as pessoas em sofrimento nesse sentido. A questão de elaborar a sua percepção a respeito do sofrimento, é como você faz a leitura daquilo que está te acontecendo e, através de um processo, você encontra dentro de você a melhor maneira para lidar com isso, tá? As situações de medo, ansiedade, depressão, ira, raiva, são algumas situações em que a nossa psique pode alterar em maior ou em menor grau e manifestar algumas dores no corpo. Existem pessoas que, numa situação de sofrimento, desenvolvem algo que a gente chama de sintomas psicossomáticos, que se você for fazer uma avaliação fisiológica, você vai ali no médico, doutor, eu estou com dor na coluna, e após essa avaliação, você fez exames, ressonância magnética, toda aquela investigação, e no fim das contas é detectado, não, você não tem não houve uma causa fisiológica para essas suas dores. A gente chama isso de sintomas psicossomáticos. É quando a gente não consegue lidar com as emoções, geralmente ligadas ao sofrimento, e a gente envia para o nosso corpo esses comandos, né, de que algo não vai bem e que eu estou tendo dificuldade de lidar. O nosso corpo, como é dinâmico e sempre está em mutação, nós temos aí as respostas fisiológicas. Geralmente, quando o nosso organismo apresenta alguma fragilidade, os sintomas psicossomáticos, geralmente, eles vão se concentrar, eles vão acontecer baseado nessa sua fragilidade. Então, por exemplo, a pessoa, de repente, tem ali algum problema de coluna e, diante de uma situação de sofrimento, acaba somatizando com dores na coluna, sem uma justificativa plausível, sem ter dado um mau jeito, sem ter sofrido um acidente, e ela responde dessa maneira. A gente pode classificar o sofrimento em duas camadas, tá? Vamos aqui chamar uma de camada objetiva, que é aquela que acontece de uma forma bem objetiva, mundo real, é algo que eu vi, percebi, aconteceu de fato. Então, e qualquer pessoa que estiver de fora da situação vai olhar e vai perceber, isso realmente aconteceu, né? Então, por exemplo, houve uma enchente na minha cidade e a minha casa foi destruída.
Isso é uma situação objetiva, uma situação real. E qualquer pessoa pode perceber que isso de fato aconteceu. Na camada subjetiva, essa camada é formada a partir do seu julgamento, da sua percepção, da maneira como você absorve as informações, da maneira como você elabora conflitos, né? Então, é a história que você conta para si mesmo, é a maneira como você interpretou. Então, nessa camada subjetiva, eu diria que a pessoa que teve a casa invadida pela enchente e que perdeu tudo, ela vai dizer: nossa, eu deveria ter reforçado a segurança da minha casa, eu não devia estar morando aqui, por que a cidade não oferece uma melhor estrutura para a gente se prevenir desses acidentes naturais? Ou seja, a pessoa fica procurando os porquês, procura a justificativa, e isso é uma condição de sofrimento. Por quê? A enchente aconteceu e destruiu minha casa. Mas quando eu fico tentando entender, quando eu fico tentando achar justificativa, dependendo da maneira como eu processo isso, isso vai me levar ao sofrimento, tá? Então, se a pessoa se culpa, não vai reforçar a estrutura da casa, não vai trazer a casa de volta, não vai resolver o problema, tá? Nesse caso, né, nesse exemplo específico, eu diria: bom, a enchente aconteceu, você ficou sem a sua casa, mas vamos ver o que você pode fazer para ressignificar a sua vida, para recomeçar do zero, para começar tudo de novo, para começar de novo dentro de uma outra perspectiva e tirar dessa situação problema um aprendizado. É isso que é o mais importante. Nós temos que aprender que, diante das situações de sofrimento, nós temos a possibilidade de ressignificação, de transformar essa situação de sofrimento em algo produtivo. Porque a gente sente dor, a gente sente raiva, esses sentimentos podem causar sofrimentos, mas podem ser produtivos também. Quando a gente usa isso ao nosso favor, você consegue elaborar essa condição de sofrimento e enxergar a situação de uma outra perspectiva. Bom, aconteceu o fato, foi triste, está doendo em mim, mas eu vou tentar aprender algo com essa situação, tirar proveito, né, desse acontecimento. Então, o sofrimento é inerente à existência humana, tá? O sofrimento acontece para todas as pessoas do singular e do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Carl Jung, que é um médico suíço, responsável por postular os dados a respeito da psicologia analítica, falou uma frase que faz muito sentido dentro desse contexto: tudo ao que se resiste, persiste. Ou seja, se você está numa condição de sofrimento, mas você está ali, batalhando para continuar apegado a essa condição, porque isso é do ser humano. A gente tem dificuldade de passar por momentos de dor e passar para a etapa seguinte, onde é a ressignificação, onde ocorre aquela coisa que a gente diz: bom, doeu, estou sofrendo, mas eu preciso tirar algum aprendizado dessa situação. Então, é uma dificuldade que é de todos nós. Por quê? Nós, enquanto seres humanos, nós estamos sempre à procura da felicidade. É muito mais gostoso viver momentos felizes. E o oposto disso é a situação do sofrimento, né? Então, eu estou muito feliz e eu quero prolongar essa sensação de felicidade ao máximo, porque é bom, é agradável e é muito mais cômodo, é mais fácil lidar com a felicidade do que com o sofrimento. Aí, quando acontece alguma coisa que te leva à situação de sofrer. Bom, a primeira reação que eu tenho queria que passasse logo. Por que aconteceu isso comigo? Por que a vida é tão difícil? Por que eu tenho que sofrer? O que foi que eu fiz para merecer? Né? A gente fica se perguntando essas coisas. E as respostas para essas perguntas, elas existem
à medida que você se percebe, se conhece e se compromete a aceitar a dor como uma condição natural da vida, algo que realmente é de todas as pessoas. Então, todos sentem dor, todos sofrem. O sofrimento é uma condição do ser humano, tá? Vou falar aqui do apego que nós temos à dor, né? A gente tem dificuldade de se desvincular dessa situação que nos causa sofrimento. Por exemplo, a perda de um ente querido. A gente fica ali, o choque da notícia, primeiro a gente entra numa negação, não quer acreditar, meu Deus, como eu vou fazer para viver sem essa pessoa? E existem as fases do luto, né? Então a primeira fase é a da negação, não, eu não acredito que isso aconteceu. Por quê? A pessoa nunca morreu antes, né? A gente só morre uma vez. Mas, mesmo sabendo que todas as pessoas morrem, a gente ainda fica impactado com essa notícia. E principalmente em situações de perda, a gente desenvolve algumas condições de sofrimento, tá? Então, uma coisa é passar por uma situação difícil e sofrer, assim, maus bocados por causa dessa situação. Outra coisa é pensar, tá doendo, mas eu preciso aceitar que isso é da vida e eu vou conseguir seguir em frente, porque a morte vem para todos e apesar da falta que essa pessoa vai me fazer, eu preciso seguir em frente. Não vou me mortificar, não vou me desesperar, até porque não faz o menor sentido para nós, enquanto seres humanos que temos aí a vida pela frente, ficarmos nos prendendo a esses episódios, tá? É como diz aquela frase célebre, acho que é de Carlos Drummond de Andrade: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Então, pode passar. A solução para o sofrimento, ela passa pela transformação da nossa mente. Situações indesejadas podem fazer a gente sentir muito medo, raiva, pode fazer a gente se sentir muito triste. E você pode deixar de enxergar essas situações como oportunidades de praticar a sua paciência, a sua aceitação e a sua resiliência. Então, seria interessante se a gente conseguisse ressignificar o sofrimento ao qual a gente está sendo submetido como oportunidade de aprendizado, né? Oportunidade de exercitar a paciência, a sua oportunidade de exercitar a caridade e a resiliência. Resiliência é um conceito que está bem em alta, né, na atualidade. As pessoas falam muito em resiliência. Quando você entra no Instagram, tem aquele tanto, ser resiliente, aquela coisa. E assim, a resiliência é um conceito roubado da física, tá? Que dentro da perspectiva da física a condição que os corpos, né, que a matéria tem de manter as suas propriedades naturais, mesmo sendo submetida a vários fatores externos, como temperatura, como altas temperaturas, baixas temperaturas, ou seja, por exemplo, o ferro. O ferro, ele pode ser fundido se exposto a altas temperaturas, mas ele não vai perder as propriedades, ele vai continuar sendo ferro. Na psicologia, a resiliência é a nossa capacidade de lidar com as situações adversas da vida, ou seja, principalmente as situações onde a gente se vê em dificuldade e a gente se vê em sofrimento. O vídeo. Para o pessoal que está assistindo a transmissão, acho que o vídeo não vai aparecer, mas é uma cena de um filme, é rapidinho.
favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, é pra já. Obrigada. Se me permite, a senhora tá bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Ficaram juntos lá, lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente para servir. Aproveite. Eu não sei como é que está a recepção de vocês aí, mas todo mundo conseguiu ouvir? Não conseguiram? Deixa eu descrever o que aconteceu ali no vídeo. É uma cena do filme O Todo-Poderoso 2, aquele que Deus aparece para um político e ele é assim, convidado a construir a arca, ou seja, como se fosse reeditando a história de Noé. Então, quem está ali no restaurante é a esposa, né, do Noé de Nova York, e ela está num bar, pensativa, e aí aquele ator, né, o Morgan Freeman, que faz o papel de Deus no filme, faz a abordagem. Tá tudo bem com a senhora? Aí ela, tá, não, mentira, não está tudo bem. É porque eu sou esposa do Noé de Nova York. Aí ele responde, porque foi ele mesmo que mandou, né, ele fazer a arca. Ah, aquele da arca, sim. Ela, pois é, como é que eu consigo lidar com isso? Isso é tão complicado. A pessoa vai e de repente fala que Deus falou com ele para fazer uma arca. E aí, sabe, a gente escuta as pessoas tirando sarro, fazendo chacota com essa situação. E ele responde, eu acho que aí você tem uma oportunidade de aprender algo com isso. Então, se você reza para Deus pedindo paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou Ele vai te dar a oportunidade, vai te permitir viver situações onde você possa exercitar a sua paciência? Se você pede amor e harmonia na sua família, você acha que Deus vai chegar e vai simplesmente derramar amor na sua família? Ou que vai permitir que vocês vivenciem situações de se amarem, de se respeitarem e de se aceitarem como são? E aí ela olha, pensa e depois ele, com licença, tenho pessoas para servir. Então, foi o que essa cena quis dizer. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui, é muito saudável quando a gente consegue enxergar o sofrimento como uma oportunidade de aprendizado. Então, a dor existe, a situação, o problema existe, eu vou sentir, eu vou ficar chateado, eu vou sofrer, mas assim, ter acesso de raiva, praguejar, xingar, brigar, vai ser muito, assim, é pouco prático. Não vai solucionar o seu problema, não vai mudar a situação. Então, eu diria o seguinte, temos uma situação, problema. O que eu posso fazer com isso? O que eu posso aprender com isso? É interessante eu tentar vislumbrar uma solução. Espera aí, o que me é
viável fazer agora nesse momento. Trabalhar com possibilidades factíveis, ou seja, possíveis de serem realizadas, porque não adianta nada, né? Você está numa situação, aí de repente você vai, imagina uma solução assim totalmente fora da linha da curva. Não, tem que ser algo possível, algo que dá para realizar e seguir em frente, mesmo diante dessa situação adversa, mesmo diante dessa dificuldade, continuar imaginando que aquilo é algo da vida e que aquela situação vai se resolver e que você vai conseguir passar por isso. Então, é muito de nós, né, da nossa natureza, enquanto seres humanos, querer prorrogar os momentos de felicidade e querer passar pela situação de sofrimento muito rápido. Meu Deus, eu não aguento mais sofrer. Que difícil isso. Como é complicado, né? Então, seria, né, o mundo ideal se nós conseguíssemos aceitar o sofrimento com a mesma facilidade que a gente acolhe as situações de felicidade. A gente sofre quando a gente condiciona a nossa felicidade a fatores externos. Então, assim, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro. Eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Eu vou me sentir realizado quando eu me formar na faculdade e começar a trabalhar naquela profissão. Não é o ideal, porque essas são metas que a gente precisa realmente buscar atingir, mas é muito importante viver o momento presente, porque quando você foca muito no futuro, você perde a excelente oportunidade de olhar em volta e aprender com as situações que você está vivendo. Porque se você for esperar viver plenamente só quando você comprar sua casa própria, quando você tiver o emprego dos sonhos, quando você tiver aquele amor de tirar o fôlego, quando a sua vida estiver assim, com tudo dentro daquilo que você sonhou e esperou, quando você olhar para trás, muito tempo pode ter se passado e você perdeu tempo precioso de vida, de convívio com as outras pessoas, simplesmente baseado no foco, né, naquele objetivo. Então, o que vai ser, o que seria produtivo? Assim, é importante ter objetivos, é muito importante ter aspirações, você sempre querer melhorar, mas não é produtivo ter os olhos no futuro, no sentido de vou ser feliz quando determinada coisa acontecer comigo, ou se basear nas situações do passado, de sofrimento, ficar preso naquilo ali, nos meus traumas, nas minhas dificuldades, nas minhas angústias, nos meus medos. É interessante que a gente olhe para trás, faça uma análise de tudo que a gente viveu e assim, bom, eu vivi situações difíceis, eu vivi situação de abuso, eu vivi situação de maus tratos, mas aquilo me ensinou alguma coisa. E hoje eu sou fruto daquilo que eu vivi lá atrás. Por que a gente não culpa o passado pelos nossos sucessos, né? Assim, pelo nosso êxito? A gente costuma só... quando fala de passado, a gente falar da vida como uma situação, as situações difíceis, porque eu sofri muito para chegar até aqui, foi muito complicado, a vida é difícil, enfim. Então, é interessante observar as nossas dificuldades, tudo que nós passamos de ruim, as experiências ruins, processar essas experiências e transformá-las em algo produtivo, ou seja, para você tirar algum aprendizado dessas experiências e seguir em frente com uma perspectiva melhor. E sabendo que, por exemplo, se eu fiz isso no passado, não foi legal, serviu de lição para que eu faça diferente no futuro quando tiver novas oportunidades, tá? Então, sempre foco no presente. Não é produtivo, não vai te ajudar muito sofrer pelo passado que você teve ou ficar sofrendo diante das perspectivas futuras, tá? Você não precisa parar de ter desejos, de buscar resultados. Você sempre
temos sempre que buscar melhoria, sempre nos aprimorar, sempre estar em constante crescimento. Mas a gente não pode se apegar a esses desejos. Por quê? Quando você tem apego a um sonho, você está ali com aquele foco, com aquele objetivo. Qualquer coisa que seja diferente desse sonho passa a não ser bom para você. Então você começa a questionar: bom, eu quero, de repente, eu quero me formar na faculdade para ter um bom emprego. Aí, de repente, a pessoa não conseguiu concluir o curso universitário, mas conseguiu um emprego. Não, eu não sou feliz, eu não me formei. Para mim, eu continuo sofrendo porque eu não consegui realizar aquela minha aspiração. Tá difícil para mim, eu tô triste e assim, eu preciso fazer alguma coisa porque as coisas estão ruins. Então, quando nós nos apegamos aos nossos desejos, aos nossos sonhos, às nossas perspectivas, a gente se impede de enxergar as coisas boas que nós temos na vida. Então, não é ruim ter desejos e aspirações, ter sonhos. Os sonhos têm que ser respeitados e têm que ser perseguidos assim de uma maneira incansável. Mas quando a gente foca nesse sonho, nesse objetivo, nesse desejo, com apego, a gente desaprende a olhar para o nosso presente, aquilo que a gente tem hoje, e viver sentindo-se feliz com aquilo que você tem, né? Tipo, o que temos para hoje? Bom, estou endividado, estou com aluguel atrasado, perdi meu emprego, meu filho está doente e tenho vários problemas para resolver. Olha que situação. De se compreender que a pessoa está em uma situação de sofrimento. Mas espera aí, isso vai ser eterno? Depende de como a pessoa vai lidar com essa situação. Perdeu o emprego, vamos procurar outro, vamos seguir em frente. Não achou o emprego? Espera aí, mas o que eu posso fazer para conseguir uma renda extra nesse momento de contingência, nesse momento de dificuldade? Meu filho está doente, deixa eu procurar aqui com os amigos, se alguém conhece algum médico que possa me dar alguma orientação. É ruim ir para a fila dos hospitais, a gente sabe que no nosso país é tudo muito complicado quando o assunto é saúde pública, mas enfim, lidar com as situações atuais de modo que se perceba que é uma situação transitória, porque quando você foca na dor e fica remoendo, fica ali só pensando nessa situação de dor, você entra em sofrimento e passa longe da perspectiva da resolução desse problema, da saída dessa situação de sofrimento. Então, por exemplo, o meu objetivo, o meu sonho, ao qual eu estou apegado, pode ser algo muito difícil, muito grande. Então, quanto menos apego você tiver a isso, menos você vai sofrer. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que tem obesidade mórbida. Então, a pessoa sonha com um corpo escultural. Obesidade mórbida, corpo escultural. Existe uma distância entre o sonho, entre a realidade e o sonho, o objetivo. Essa distância é importante? Não. Desde que você enxergue essa perspectiva como uma mudança, como algo produtivo, algo positivo, para que você busque uma condição de saúde melhor, para que você se sinta melhor consigo mesmo e vá em busca dos seus objetivos. Eu emagreci só 1 quilo em um mês. Pelo menos você não engordou 1 quilo. E sempre seguindo em frente, com amor próprio, sempre pautado nessa visão de que eu estou cuidando para conseguir algo que eu quero. É difícil porque eu tenho uma doença, sou obeso mórbido, mas eu estou seguindo em frente e em busca do meu objetivo. Então, quanto mais eu quero alguma coisa e vou atrás, vou perseguir esse objetivo, isso é bom desde que a gente não se baseie no apego, aquela coisa
assim, de eu só vou ser feliz se eu conseguir isso daí. Aí tem uma outra visão. Suponhamos que a pessoa tem um corpo maravilhoso, aquelas ratas de academia, bonita, fitness, mas ela tem um índice de gordura corporal de 12%. Não quero 12%, eu quero 10%. Ela está infeliz, ela está triste e ela vai sofrer com isso. Então, vocês percebem que o sofrimento é subjetivo porque cada pessoa enxerga as situações de uma maneira à luz do seu entendimento, das suas expectativas e dos seus sonhos. Então, aceitar a sua condição atual não é algo ruim, não é conformismo, é um jeito legal de lidar com o sofrimento. Então, não importa a distância que eu estou do meu objetivo, eu posso ter o corpo escultural e ter o objetivo de ter um índice de gordura corporal menor. E eu posso também estar sofrendo porque sou obeso mórbido, mas assim, o importante não é a distância entre o sonho e a realidade. O importante é a maneira como você elabora essa questão e você vai lidar com isso. Aceitar o sofrimento é muito importante, é a chave para parar de sofrer. À medida que nós aceitamos o sofrimento como algo da vida, quando eu entendo que todas as pessoas, milhares de pessoas do mundo sofrem, eu paro de me sentir diferente, desafortunado, azarado e passo a enxergar a situação com uma perspectiva de, bom, isso aconteceu na minha vida, eu não queria, mas se aconteceu, o que me resta? Passar por essa situação, ressignificar a maneira como eu percebo esse sofrimento, seguir em frente dentro de uma perspectiva otimista, de que aquela situação é passageira, de que realmente a situação de dor existe, mas que eu vou superar e vou conseguir passar por isso de uma maneira tranquila. A gente percebe o sofrimento, é um comando que é enviado para o nosso cérebro, né? Então, as situações críticas enviam para nós um comando assim de que algo vai errado, né? Algo não está bem, algo muito errado não está certo. Então, você já ativa alguns mecanismos no seu corpo, onde às vezes você sente taquicardia, sudorese, frio na barriga, tremores, e tudo isso, todas essas situações, elas são incontroláveis, né? A gente não é a mesma coisa do funcionamento do seu cérebro no dia a dia. Quando você se levanta dessa cadeira, eu vou sair daqui e vou passar por aquela porta andando. E isso foi um comando normal dado ao meu cérebro. Mas quando a gente se vê em situações de perigo, em situações de risco, a gente ativa várias funções do nosso corpo onde a gente se sente mal, a gente se sente oprimido, a gente se sente com medo. Meu Deus, essa situação pode me trazer algum prejuízo, pode me trazer algo de muito ruim. Então, não tem como a gente controlar. Esse sistema de alarme, ele não é perfeito, porque às vezes esse senso de perigo é ativado, mas a situação pode nem ser tão ameaçadora assim. E a gente toma decisões em frações de segundos, assim. É uma coisa assim que leva milésimos de segundo. Pelo fato de você estar sob pressão, com medo dessa situação desencadear um sofrimento ali naquele momento, você pode tomar decisões erradas, né? Assim, e pouco efetivas. Isso acontece muito porque a gente nem sempre tem tempo de pensar nas nossas reações. Então, por exemplo, num jogo de futebol, o jogador está lá, numa dividida, ele perdeu a bola, aí ficou muito nervoso, foi lá e socou o cara. Ele simplesmente cedeu ao impulso daquele momento, um impulso de raiva, né? Então foram os comandos cerebrais que o levaram a tomar aquela atitude. Ele ficou com raiva e ele manifestou essa raiva em forma de um soco.
Ou seja, não é uma decisão acertada, mas pelo fato de nós termos essa dificuldade de lidar com o que é novo, com as situações de perigo, a gente nem sempre responde de forma adequada, tá? Então, aceitar o sofrimento é a grande chave para a gente conseguir superá-lo. Tá ruim agora, mas daqui a pouco pode melhorar. A tendência é sempre essa: passar da situação do choque, da descoberta de que você está vivendo uma situação de dor, você passa para a etapa seguinte, de olhar essa situação e de enxergar as possibilidades. Muitas pessoas não conseguem enxergar, e é aí que entra o sofrimento, é aí que entra a dificuldade de lidar com essas adversidades, né? Então, a aceitação não é uma atitude passiva, derrotista, é um jeito tranquilo, um jeito legal de lidar com as adversidades, né? De lidar com esses conteúdos psicológicos. Tentar controlar a dor, tentar não sentir a dor, ficar com esse apego a esse sentimento, só vai intensificar esse sentimento de dor, tá bom? Agora, o ser humano, ele sempre está buscando a felicidade e o prazer, né? Existe uma corrente da filosofia que se chama hedonismo, que compreende o prazer como o bem supremo e a finalidade da vida humana. Ou seja, eu só vou ser feliz se eu tiver prazer, se eu tiver todos os meus desejos satisfeitos, né? Então, o hedonismo é uma corrente filosófica que prega que o certo é buscar o prazer e negar o sofrimento, né? Que são os pilares da construção de uma filosofia moral em vista da felicidade. Atualmente, né, quando a gente fala, se a gente for se basear nessa teoria do hedonismo, nos dias atuais a gente vai associar esse prazer, a busca pelo prazer, ao consumo. Eu só vou ser feliz se eu tiver o melhor carro. Eu vou ficar feliz quando eu comprar um iPhone 12 ou iPhone 13 de última geração, né? Então, está muito associado, o prazer está muito associado com o que você tem, com o que você mostra para as pessoas, com aquilo que você quer adquirir para se satisfazer e, na maioria das vezes, mostrar para as pessoas o que você tem, né? Então, quando nós somos olhados e admirados, a gente se sente importante. Então, isso provoca no ser humano uma sensação de prazer, porque nós gostamos de ser reforçados positivamente. É importante para nós sermos reconhecidos por alguma coisa. Então, essa questão do consumo, de ter, né, da nossa busca pelas coisas da vida, de possuir, de comprar, é algo assim que nos remete a essa busca pelo prazer. Se eu tenho as coisas que eu quero, eu estou feliz, eu sinto prazer. Então, seria uma maneira prática de enxergar a teoria do hedonismo na atualidade, tá? Já na teoria psicanalítica de Freud entendia que a gente é movido pelo princípio do prazer. A nossa mente é organizada de tal maneira que as ações e atitudes têm o objetivo, nem sempre consciente, de evitar a dor e o sofrimento e obter o máximo possível de prazer. Então, é algo um pouco parecido, né, com essa visão do hedonismo. Então, nós somos movidos pela busca do prazer, e essa é a razão da natureza humana, da existência humana. Imaginem vocês que já no momento do nosso nascimento, a gente é surpreendido por um turbilhão de emoções, né? Porque o útero materno começa a contrair
para você ser expulso ali daquele lugar quentinho, aquele lugar seguro que você já conhece. Então, a situação do nascimento já é uma situação de sofrimento. Você sai de um lugar que você conhece, quentinho, seguro, e vai para um lugar aberto, cheio de luz, onde você vai estar exposto, e assim, você se vê forçado a desenvolver mecanismos de adaptação. Então, isso é uma situação difícil, ou seja, a gente já nasce sofrendo, logo no nosso primeiro momento de vida, né? Em todas as pessoas existem sentimentos: tristeza, alegria, agressividade, esperança, desilusão, otimismo, pessimismo. O que diferencia as pessoas umas das outras é a intensidade que a gente tem esses sentimentos e que a gente devolve isso para as pessoas do nosso convívio. Então, eu sou uma pessoa, suponhamos que eu seja uma pessoa super discreta, super na minha, eu não gosto de falar, mas eu tenho alegria. O fato de eu não ser extrovertida, de eu não demonstrar essa alegria, não quer dizer que eu não seja alegre. A pessoa que é persistente, né, todo mundo tem em si esses sentimentos em maior ou menor grau. E tudo isso você vai ser, você pode, a maneira como você vai vivenciar e experimentar esses sentimentos é que vai determinar a leitura que as pessoas fazem de você. A Luciana é extrovertida, o Padre Fernando é ansioso, o Dr. Ricardo Brasil é calmo. Mas o Padre Fernando, ele tem a calma, o Dr. Ricardo Brasil tem ansiedade e eu também experimento momentos onde eu não falo muito, tá? É mais ou menos isso que a gente tem que observar nas pessoas. Então, baseado nisso, de que todas as pessoas têm todos os sentimentos, experimentam todos os sentimentos, um princípio que é irrenunciável, inegociável, é que a gente não consegue medir o quanto as pessoas sofrem. Então, não existe um sofrômetro, vamos dizer assim, né? Inventei agora, tá? Não existe um aparelho para a gente medir o quanto você sofre ou o quanto você não sofre. Repetindo, alguma situação que para mim vai causar muito sofrimento, para outra pessoa talvez não vai causar. Para outra pessoa pode ser tranquilo. Por exemplo, eu não gosto de calor. Eu, Luciana, detesto calor. Eu fico transpirando, é algo desagradável para mim. E existem pessoas que adoram o calor. Então, não dá para medir o quanto eu não gosto de calor e o quanto essa pessoa gosta do calor. É importante a gente entender que todos esses mecanismos, todos esses sentimentos existem em todas as pessoas, mas não dá para a gente quantificar a maneira e a quantidade que cada um desses sentimentos, desses processos existe nas pessoas, tá? Algumas pessoas são bem resistentes ao sofrimento, conseguem lidar super bem. Nossa, passei por uma perda emocional significativa, mas a minha vida segue em frente. E existem pessoas que na mesma situação vão cair deitado em posição fetal e não querem sair dali de jeito nenhum. Quando a gente se conhece bem, quando você se percebe, se observa, você tem a possibilidade de desenvolver estratégias de enfrentamento dessas questões que estão te incomodando. Ou seja, existem maneiras de lidar com o sofrimento como se fosse algo produtivo e que vai me empurrar para frente. Ou seja, eu tenho dificuldade, eu tenho uma resistência baixa com mentira. E quando alguém mente para mim, eu dou aquela surtada. Eu brigo, eu falo, você mentiu para mim de novo, você está pensando que eu sou o quê? E isso pode causar desconforto entre você e a outra pessoa, enfim. Quando você sabe que você lida mal com mentira, o interessante é assim, bom,
Eu sou uma pessoa que não tolera esse tipo de comportamento. Mas, qual estratégia eu posso desenvolver para entender que a pessoa que mentiu para mim tem os seus motivos, que eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou aceitar a pessoa do jeito que ela é. O fato dela mentir não faz dela uma pessoa pior do que eu. Ou seja, para que eu não fique tão chateado, tão mobilizado com esse comportamento do outro, é interessante que eu desenvolva estratégias de enfrentamento para lidar com aquela situação e, de repente, não causar desconforto, não ter problemas de convivência com os outros e, assim, aceitar a limitação do outro, aceitar a dificuldade do outro como algo da vida, tá? A gente deve se reconhecer como frágeis e imperfeitos. As maiores ameaças que a gente tem não são provocadas pelas nossas fragilidades, mas pelas fragilidades que temos dificuldade em admitir. Então, por exemplo, se eu tenho as minhas limitações, eu me irrito com uma determinada coisa e eu reconheço isso, bom, então eu vou evitar situações onde eu posso me exaltar com facilidade, por causa dessa minha dificuldade. Então, reconhecendo as minhas limitações, eu tenho uma possibilidade de agir diferente, de ressignificar meu comportamento e de melhorar o meu convívio com as pessoas que estão perto de mim. A gente tem que entender o sofrimento como um componente da natureza humana. Aí a gente se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que o câncer? Por que eu perdi o emprego? Por que eu fui traído? A gente se coloca numa condição de onipotência, onde a gente observa o seguinte, caramba, isso não podia ter acontecido comigo. Eu sempre falo a verdade, por que eu fui traída pelo meu marido? Por que eu fui traído pela minha esposa? Por que eu tive câncer? Eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu busco sempre trabalhar, pagar minhas contas com honestidade. Por que isso aconteceu comigo? Né? Então, a visão é a seguinte, quantas pessoas no mundo inteiro têm câncer? Muitas pessoas. Quantas pessoas passam por situação de sofrimento? Muitas pessoas. Quantas pessoas perdem o emprego? Então, eu não posso me observar como o centro dos acontecimentos. Quando eu passo a me perceber como um indivíduo que está sujeito a várias situações que são adversas, que são da vida, eu consigo desenvolver estratégias para que essas dificuldades da vida não me abalem a ponto de eu parar, de eu descompensar e de não conseguir levar adiante a minha vida de forma produtiva, tá? Então, quando a gente está imerso na dor, a gente se esquece que a gente está sujeito a isso, sabe? A gente fica com pena de si mesmo, né? Ai, meu Deus, nossa, como eu estou sofrendo, por que isso aconteceu comigo? Se eu perguntar para vocês aqui, todos vão ter uma situação de doença, de dificuldade, de perda de ente querido, ou seja, que desencadeou um sofrimento, né? Todo mundo vai ter uma história triste para contar. Se a gente sentar aqui com essas pessoas que estão presentes, a gente vai ficar aqui 3 dias escutando histórias. E isso só reforça a ideia do que eu disse inicialmente. O sofrimento é para todos, é da vida e a gente tem que aprender a aceitar isso. É algo que não temos como fugir das situações de dor, mas a gente tem como lidar com as situações de sofrimento de maneira produtiva, sem que a gente fique descompensado, sem que a gente fique triste e naquele marasmo, né? Naquele ciclo vicioso do mal, onde eu sempre sou a vítima e sempre me percebo como alguém que não merece aquela situação de sofrimento. Vou falar um pouco de uma escola da psicologia que se chama logoterapia.
Ela foi fundada por Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um médico austríaco. Obrigada, eu até esqueci de dar os comandos aqui. Viktor Frankl foi um médico austríaco que ficou durante um tempo nos campos de concentração nazistas e passou por diversas situações de abuso, de dificuldades, enfim. E durante esse tempo em que ele esteve no campo de concentração, ele observou a dinâmica das pessoas, que era da seguinte maneira: as pessoas não comiam, as pessoas dormiam mal, era aquela situação de calamidade que a gente vê nos filmes, né? A gente sabe a história do nazismo, como é que foi. E assim, ele conta que dentro desses campos de concentração, as pessoas ganhavam cupons para trocar por cigarros, né? E aquilo era muito valioso, porque acabou se tornando uma moeda de troca, e ele percebeu que se você tivesse tantos cigarros, você poderia trocar por um prato de sopa. Então, a pessoa que estava ali naquela condição, onde estava morrendo de fome, aquele prato de sopa poderia ser determinante para dar a ela uma sobrevida. Aí ele percebeu o seguinte: as pessoas que perderam o sentido da vida, que perderam o estímulo, que realmente decidiram que iam parar de lutar para viver, que iam parar de lutar para sobreviver àquela situação difícil, eles começavam a fumar os próprios cigarros. Ou seja, para mim não tem mais importância, eu não vou precisar comer mesmo, eu vou morrer aqui. Então, eles passavam a fumar os próprios cigarros. E aí ele observou que de uma pessoa para outra é variável a maneira como ela enxerga a vida, a maneira como ela percebe a vida. Então, a logoterapia está baseada no sentido que você dá à sua vida, tá? Essa terapia tem como objetivo reconhecer, né, fazer com que o paciente reconheça qual é o sentido da minha existência. Eu estou aqui por quê? Por que eu vivo? Né? Ele escreveu um livro que se chama O Homem em Busca de um Sentido, né? E toda a teoria dele gira em torno disso daí. Então, a logoterapia é a cura através do sentido, do significado da vida, é uma análise da sua existência, né? Da visão que o ser humano tem de mundo e da percepção do meu lugar aqui. Eu estou aqui para fazer o quê? Né? E dentro dessa ótica, ele disse que o sofrimento é necessário. A gente precisa sofrer para a gente entender que é um processo de evolução até quando eu me achar dentro do meu sentido, o sentido que eu busco para a minha vida. Então, à medida que os eventos de dor e de dificuldade acontecem na minha vida, eu vou acolher, eu vou receber esses eventos, e isso vai me ajudar a entender qual o sentido da minha vida, para que eu vim aqui, qual é a minha missão, né, nessa vida. Então, é a terapia que está pautada em ajudar o paciente a encontrar o sentido da vida, tornando a principal força motivadora do ser humano, né? Ele nos motiva a substituir o porquê pelo para quê. Então, ao invés da gente se lamentar porque eu tive uma doença grave, porque o meu ente querido faleceu, porque eu perdi aquele emprego, porque eu perdi a minha casa, porque eu fui despejado, se a gente se perguntar para quê, a resposta para essas perguntas, elas vêm mais em forma de solução, né? Então, de repente eu me separei do meu marido para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu possa exercitar a paciência, o amor, a caridade dentro, né, da minha vida de casado. Perdi a minha casa, mas assim, eu posso aprender algo com isso, né? Eu estou aqui na Rua da Amargura.
para que eu aprenda alguma coisa com essa situação difícil. Então, é uma maneira de ressignificar esses acontecimentos e ter uma perspectiva diferente. Pode passar. Como é que a gente lida com o sofrimento? A gente tem que ter humildade de buscar ajuda, porque nem sempre a gente consegue lidar com o sofrimento sozinho. Na minha experiência, na minha prática com a psicologia clínica, eu já recebi pessoas assim em diversas situações. Já trabalhei em internação de hospital psiquiátrico e as pessoas chegam nesse tipo de local totalmente desorganizadas mentalmente, assim, muitas vezes em condição de surto, onde ela não está respondendo de uma forma produtiva aos estímulos do ambiente, onde ela já está prejudicada no convívio com as pessoas, enfim. Ali é uma situação gritante onde a pessoa precisa de ajuda. Não precisamos deixar a situação chegar aos níveis máximos de necessidade da busca de ajuda. Então, assim, tem algo me incomodando muito, eu estou com dificuldade de lidar com esse acontecimento e isso tem sido recorrente, e isso tem sido cada vez mais complicado para eu aceitar. Então, deixa eu buscar uma ajuda. Eu vou lá no Google e digito alguma coisa que tem a ver com o que eu estou sentindo e vou resolver meu problema. Não é isso? Não, não é isso. A gente tem que buscar ajuda de profissionais qualificados, de profissionais da psicologia, e é interessante ouvir também o parecer de um profissional da psiquiatria, porque às vezes aquele seu sentimento, aquela sua dificuldade de lidar com a situação pode causar uma apatia importante, uma falta de energia, e o seu corpo pode estar em um desequilíbrio químico, onde é necessária a intervenção medicamentosa. Então, é sempre interessante nas situações de sofrimento a gente buscar ajuda. E qual é o nosso termômetro? Não existe uma maneira da gente quantificar o momento de buscar ajuda. Dá para a gente perceber quando a situação incômoda começa a te prejudicar nas suas atividades do dia a dia, quando você já tem dificuldade para responder as coisas que você precisa do seu dia a dia com muita dificuldade, você não tem mais no seu trabalho, você começa a ficar prejudicada, a sua atenção começa a ficar comprometida. Então, quando eu estou vivenciando experiência de sentimentos de dor, de apatia, de tristeza, de dificuldade de aceitação, falta de paciência. Ok. Eu sou cega. Esse óculos é só para perto, gente, desculpa. Quando esses sentimentos estão em níveis extremos, é o momento de pedir ajuda. Às vezes, essa ajuda, ela pode... uma terapia com um psicólogo ajuda? Ajuda. Mas é interessante sempre ouvir a opinião desse profissional e ouvir também, quando você já está naquela fase dos sintomas físicos, ouvir a opinião de um profissional da psiquiatria para que ele possa avaliar se não há uma descompensação da química, do seu organismo, que precisa ser compensada ou regulada com o uso de medicação, tá? Então, outra maneira, construir um estilo de vida saudável, respeitando seus próprios limites, o limite do corpo, tirando hora para o descanso, para o lazer, para a família, e assim, cuidando também do espírito, porque nós temos um tripé que nos deixa, que nos leva a crer que quando a gente integra esses três componentes, que é corpo, mente e espírito, a gente tem uma probabilidade maior de estar numa situação de bem-estar. Então, cuidar do corpo é importante, cuidar da mente também é importante, e do espírito, tá? Isso faz parte de construir um estilo de vida saudável. Suportar com coragem o sofrimento inevitável.
Viktor Frankl dizia que é muito difícil suportar o sofrimento com tranquilidade, mas é possível. Eu não vou usar a palavra tranquilidade, mas de uma maneira produtiva. Sofrer não é gostoso, sofrer não é legal, mas nós podemos passar por essa situação de sofrimento com uma visão otimista. Ou seja, eu não vou ficar preso nisso aqui o resto da vida, essa situação vai passar, isso vai se resolver, a minha vida vai continuar e coisas boas vão acontecer, tá? Tem empatia com o sofrimento do outro. Empatia é a nossa capacidade de nos colocar no lugar do outro. E isso é um exercício que muitas vezes é difícil pra caramba da gente fazer. Ou seja, quando você é empático, você entende que o que aquela pessoa está passando pode estar trazendo para ela uma condição de sofrimento assim, muito grande. Para mim, aquilo dali poderia não ser tão significativo e tão importante, mas para a pessoa é. Então, eu vou acolher o sofrimento dessa pessoa, as dificuldades que ela está me apresentando, como algo que é dela. Ou seja, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, se eu estivesse enfrentando uma situação de tristeza, talvez eu não estivesse reagindo da mesma maneira, mas eu entendo e acolho a reação dela como algo que é dela, tá? Então, ser empático é algo muito importante em todas as esferas da vida, né? Mas quando a gente vê pessoas em situação de sofrimento, observar essa situação, acolher e entender, sempre tentando se colocar no lugar do outro, porque é um exercício de, acima de tudo, de caridade, né? Na minha prática como psicóloga clínica, principalmente quando eu trabalhei na internação psiquiátrica, eu vi muitas situações onde as pessoas chegam, ao limite das próprias forças e buscam ajuda já naquela modalidade de tratamento, onde a internação, a pessoa fica ali um tempo e até se restabelecer para voltar ao convívio normal com as pessoas. E dentro disso, atendi pessoas com diversos transtornos e diversas situações de sofrimento. Eu vou falar aqui de 3 coisinhas, bem brevemente, até porque meu tempo já está acabando, mas eu tenho certeza que o Dr. Ricardo vai poder falar disso de uma maneira mais objetiva e até trazendo também a questão fisiológica desses transtornos. Então, tem outra coisa que eu queria falar também. Essa coisa dos transtornos psiquiátricos, isso caiu na boca das pessoas e muitas vezes a gente usa esses termos, a gente faz uso desses termos assim de maneira inadequada. Então, por exemplo, nossa, hoje eu estou tão deprimido. A depressão não é uma coisa que dá hoje e que amanhã você já não tem mais, Você pode estar com o humor rebaixado, numa situação de tristeza naquele momento. Mas a depressão, por exemplo, ela não é caracterizada por um dia triste. Ela tem várias outras características, onde a pessoa começa, na maioria das vezes, por um desequilíbrio químico, algo, assim, quando quando ela é justificada pelas causas orgânicas, a pessoa não tem, o corpo não tem a capacidade de produzir neurotransmissores que são responsáveis pela regulação do humor, e aí ela começa a se sentir diferente em muitos aspectos. Então, sentimentos como tristeza, autoestima baixa, alegria inexistente, o dia é cinza, não tem cores. E não adianta você chegar e falar assim: olha como o sol está bonito hoje, sábado de manhã, vamos ao clube, vamos ser felizes. Não adianta, o deprimido não vai enxergar isso. E não é uma situação é uma situação transitória que precisa de interferência do profissional, mas é diferente de você estar deprimido, ter a depressão e
usar esse termo depressão como algo para justificar o seu sentimento de tristeza naquele dia, tá? Então, a depressão, ela é relativamente comum, né? Esse transtorno causa uma tristeza profunda, uma dificuldade de responder às suas atividades, fica difícil demais levantar da cama, fazer a sua higiene pessoal, cumprir os seus compromissos, você não sente vontade de socializar, você fica com muitos aspectos da sua vida prejudicados, né? E na maioria das vezes isso tem uma causa fisiológica, tá? E dependendo da intensidade dos sintomas, ela pode ser classificada como leve, moderada ou grave, tá? Então, a pessoa com depressão, ela precisa de ajuda, ela não precisa de julgamento, e é algo muito mais comum do que a gente pode imaginar. Às vezes ela não tem sintoma, mas a pessoa para de funcionar, não tem sintomas físicos, né? Mas a resposta aos estímulos do dia a dia fica comprometida e a pessoa precisa se observar quando algo não vai bem, porque pode ser um indício de algum tipo de transtorno assim. A depressão provoca uma mudança na maneira como você vive a sua vida, como você percebe as pessoas, como você se alimenta. É como se esse óculos aqui tivesse com as lentes embaçadas e tivesse uma película preta. Então, a maneira como o deprimido enxerga o mundo é mais ou menos assim. É uma dificuldade de entender as perspectivas da vida como uma possibilidade real, tá? Um transtorno muito comum nos dias atuais, né, que as pessoas têm observado, né, com o advento da internet, das mídias sociais, onde essas coisas sempre existiram, mas que agora estão sendo mais notadas, mais percebidas, observadas com mais cuidado. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é uma doença que leva a pessoa a um sofrimento extremo. Por quê? É aquela dificuldade que a pessoa... aquela característica aquela característica não. É quando você responde aos estímulos, à vida, de uma maneira ritualística, onde você não consegue interromper a ritualização para emitir determinados comportamentos. Existem diversos tipos de toque: toque de contagem, toque de limpeza, enfim, de conferência. Imaginem vocês uma pessoa que está saindo de casa, tranca a porta. Ele teve certeza que trancou a porta, mas ele volta, vai e tranca a porta de novo. Aí ele volta e tranca a porta de novo. Aí ele sai, aí ele volta e tranca a porta de novo. Quando a pessoa não faz isso, ela sente um incômodo físico, é um sofrimento físico, onde você pode emitir sintomas como taquicardia, desconforto corporal, sudorese, dependendo do caso. Então, às vezes a pessoa volta e vai até 20 vezes para conferir se a porta está fechada. Vocês imaginam o que é isso? Ficar preso dentro desse ritual? É muito triste, é difícil. Eu já tive pacientes que perderam a consulta porque ficaram presos no ritual antes de sair de casa. Entendeu? Em situações extremas, a gente indica internação, quando a pessoa já perde o sentido, né, assim, a crítica a respeito da situação, e o que é importante para ela tem que ser importante para o outro também. Então, eu preciso limpar esse púlpito aqui, essa mesa tem que estar organizada, isso aqui tem que estar nessa ordem, senão eu não estou satisfeito, senão eu vou me sentir desconfortável com isso, tá? E as pessoas que lutem para conviver com isso. Ou seja, a pessoa que sofre de toque não tem essa crítica de que ela está se excedendo na maneira como ela lida com esse desconforto dela, e acaba exigindo das pessoas que convivem
o mesmo comportamento e a compreensão daquele comportamento que ela emite. Pessoas com TOC são muito difíceis de lidar, tá? Tive a oportunidade também de trabalhar com dependentes químicos, né? A Organização Mundial da Saúde define a dependência química como uma doença progressiva, reflexiva e de terminação fatal. Ou seja, o abuso de substâncias psicoativas, qualquer substância que vai me tirar do meu normal, que vai agir na minha psique de modo a inibir a minha crítica e eu passo a me sentir meio anestesiado, meio feliz. Por isso que a pessoa que bebe, né, que ingere bebidas alcoólicas ou que usa drogas, num determinado momento se sente leve, se sente feliz. Aquela pessoa que não dança, que é super tímido, se torna o melhor dançarino. A pessoa mais retraída se torna macho pra caramba, e se de repente tem alguém que ele julga, que está observando a sua parceira ali naquele momento, ele vai lá tirar satisfação, ele vira uma pessoa muito corajosa. Ou seja, as substâncias químicas, elas agem na nossa psique dessa maneira, inibe a nossa crítica, e daí você passa a emitir comportamentos assim, aleatórios, que tem muito a ver com aquele momento, e o abuso dessas substâncias, o abuso da busca por essas sensações é que caracteriza a dependência química. Quando eu digo que é uma doença progressiva, é porque ela só se agrava, ela não regride. A pessoa que é dependente químico, ele vai só agravar na doença. Em tratamento, você pode estacionar essa progressão, mas você não pode reverter. É uma doença reflexiva, porque todos os que convivem comigo sofrem os reflexos desse comportamento. Ou seja, a família adoece junto, a mãe, o pai, a esposa, os filhos. Ou seja, todas as pessoas que convivem com o dependente químico passam a ter questões emocionais difíceis de lidar por causa dessas questões. Então, são situações de grande sofrimento. Quando a gente diz que é de terminação fatal, é porque, infelizmente, o estágio final é a morte. Quando a pessoa não se trata, quando a pessoa não busca ajuda, quando a pessoa não se percebe no fundo do poço, eu preciso sair disso porque eu estou acabando com a minha saúde, eu estou acabando com a minha família, eu perdi tudo, enfim. Às vezes leva até ao suicídio, né? Mas a própria dependência química, o abuso de drogas, pode desencadear doenças fisiológicas que levam à morte. Então, é uma situação difícil, né? Onde a gente tem que aprender a lidar, e sem ajuda, sem o devido apoio e sem o acompanhamento que se faz necessário, é mais difícil de sair. Eu diria que é quase impossível. Tem gente que para de beber, que para de usar drogas por si só? Tem, conheço casos. Mas a procura pelos profissionais da saúde mental, pelos grupos de apoio, NA, né, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, a procura pelos grupos de apoio, a mudança no estilo de vida, nos hábitos que você tem costume de levar, a maneira como você leva a sua vida, tem um papel determinante na superação dessa doença. Então, meu tempo acho que já acabou. Eu queria, né, assim, em resumo, o que eu acho importante a gente perceber é que, assim, enquanto seres humanos, nós sentimos dor. A dor pode causar sofrimento. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é a maneira que você vai lidar com esse sofrimento. Existe dia, assim como as 4 estações do ano existem, primavera, verão, outono e inverno. Hoje está chovendo, amanhã o dia pode estar ensolarado.
Hoje eu estou sentindo frio, daqui a 2 semanas eu posso estar sentindo calor. A vida é dinâmica, se transforma e nós também temos essa capacidade de transformação. Queria só colocar uma música que tem uma mensagem que tem muito a ver com o que eu falei. Quem quiser cantar junto pode cantar, mas eu gostaria que todos refletissem na letra dessa música, porque todo mundo conhece, ok? Devagar, porque já tive pressa, eu levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Aqui
onde o rio abraça a floresta e onde as águas... Então era isso, a mensagem que eu queria passar. Muito obrigada a todos pela escuta e pela paciência. Obrigada.